Nesse momento nós estaremos fazendo mais uma oração e logo em seguida a preletora está com a palavra nessa noite. Deus, muito obrigado, Senhor, por ter nos abençoado até agora. Te pedimos, ó Pai, que continue usando a tua serva, Deus, que ela venha falar nada dela mesma, mas que, usada pelo teu Santo Espírito, venha transmitir a tua palavra aos nossos corações. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero trazer uma palavra nessa noite que se encontra em João, capítulo 21, versículo 17. João, capítulo 21, verso 17, diz assim: Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Quando nós olhamos a palavra de Deus, encontramos sobre um personagem chamado Pedro, um homem que foi chamado por Deus, mas foi trabalhado em seu coração e aperfeiçoado no decorrer da sua vida. E quando nós olhamos em Lucas, capítulo 5, nós encontramos o dia em que Jesus chamou este homem, encontramos Jesus chamando diante de uma pesca, quando ele estava juntamente com seus amigos, e após ter passado uma noite inteira pescando, ele não conseguiu. Mas naquele dia Jesus marcou um encontro com aquele homem, e pedindo o seu barco emprestado, Jesus pregou para uma grande multidão. E quando ele terminou de pregar, nós encontramos no capítulo 5, a partir aí do verso 3, nós encontramos Jesus chamando Simão para segui-lo. Mas quando Simão se deparou do grande milagre que Jesus realizou, quando Jesus pediu para que eles retornassem ao mar e pescassem, João ficou abismado, e a Bíblia diz que ele ficou admirado. A admiração tomou conta daqueles homens. No verso 9 diz assim: Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Pedro ficou completamente admirado quando ele viu o que Jesus tinha feito e como a palavra de Jesus tinha poder, quando ele ordenou que aqueles homens voltassem ao mar, quando eles passaram a noite ali e não conseguiram pescar nada. Jesus mandou que eles retornassem ali e eles pescaram uma grande quantidade. E por causa disso, a admiração se apoderou daquele homem. A admiração foi tão grande, quando ele ouviu o convite de Jesus para segui-lo, ele seguiu a Jesus. Mas como nós sabemos que seguir a Jesus é um processo e um trabalhar de Deus para as nossas vidas. A santificação é de forma progressiva. Nós não somos, e claro, vai depender da maneira em que o Senhor trabalha na vida de cada pessoa, mas a cada dia o Senhor vai nos aperfeiçoando até aquele grande dia. E assim também aconteceu com a vida de Pedro. Jesus não queria somente admiração. Jesus queria transformar a vida de Pedro e moldar o seu caráter, moldar o seu temperamento. Aqui nós encontramos no capítulo 5 de Lucas que ele ficou completamente admirado. Admiração é respeito. Mas Jesus não quer somente admiração. Ele quer transformação em nossas vidas. E é por isso que ele permite circunstâncias para que possamos ser moldados por ele através da sua palavra. E foi exatamente isso que Jesus permitiu que acontecesse com a vida de Pedro. Pedro, ele confiava muito em si mesmo, naquilo que ele dizia, naquilo que ele prometia. E o que Jesus queria fazer na vida dele era que ele confiasse na palavra de Jesus e tudo aquilo que Deus tinha prometido.
Pedro, comparando aos temperamentos que o homem possui, ele era um homem sanguíneo. E nós sabemos que alguém que é sanguíneo tende a ser muito precipitado. Claro que há também qualidades no temperamento de quem é sanguíneo, como também nos demais. Mas todos os temperamentos, se não forem moldados por Deus, irão viver uma vida conforme a natureza pecaminosa. E Pedro, ele era um homem sanguíneo, ele tomava atitudes precipitadas, ele prometia demais e ele não cumpria. E Jesus queria mostrar para Pedro que ele não queria somente admiração, ele queria transformar a vida de Pedro, ele queria moldar o seu temperamento. E ele queria que ele vivesse de uma maneira que glorificasse ao Senhor, não somente através de promessas, mas também de palavras, mas também de atitude. Não somente de palavras, mas através das atitudes. E nós encontramos aqui em Lucas, capítulo 22, um momento em que Pedro se precipita ao prometer, falando para Jesus que ele estava pronto para qualquer coisa, para qualquer circunstância na vida. Nesse dia Jesus tinha alertado aos seus discípulos que Satanás estava querendo peneirar a vida deles. No verso 31 diz o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Eu estou pronto para qualquer coisa. Se o Senhor for para a prisão, eu vou ser preso com o Senhor. Se o Senhor for morto, eu também estou pronto para morrer. Jesus, olhando para Pedro, porque ele sabia e sabe de todas as coisas, ele disse: olha, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Talvez Pedro pensou: nossa, Jesus, ele realmente não me conhece, não sabe do que eu sou capaz. Mas se Jesus falou isso, é porque ele sabia exatamente do que Pedro era capaz e da vulnerabilidade dele, da natureza pecaminosa, do descontrole dos seus temperamentos. Jesus sabia exatamente do que ele era capaz de fazer, assim também como Jesus sabe dos nossos limites, até que ponto nós podemos chegar, qual o pecado mais nojento que podemos fazer. Jesus sabe de todas essas coisas e é por isso que ele nos alerta através das suas palavras. E quando Jesus nos alertar, que possamos ficar atentos, que possamos obedecer à sua voz e ser submissos à sua vontade. Mas ao invés de Pedro falar assim: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe, o Senhor está certo, então eu vou vigiar e vou orar para não cair em tentação. Não! Pedro confiou em si mesmo, ele confiou nas suas palavras. E quando o homem confia em si mesmo, ele está caminhando para a destruição. Quando o homem confia em seu coração, ele está correndo a passos largos para a condenação. Quando Jesus nos fala, precisamos reconhecer a nossa fragilidade. E sabendo dessa fragilidade de Pedro, Jesus permitiu que o inimigo o tentasse. Mas o Senhor rogou ao Pai para que a fé de Pedro não desfalecesse. Até mesmo a fé de Pedro foi permissão de Deus. Até mesmo segurar e sustentar a fé daquele homem foi vontade divina. Se não for o Senhor, nós não conseguimos caminhar e diante de tantas as circunstâncias e frustrações, iremos desfalecer. É o próprio Deus quem nos sustenta. É Ele quem nos fortalece. E assim como Jesus falou, aconteceu. Pedro negou Jesus 3 vezes. E a Bíblia diz, no capítulo 22, no verso 61, no momento em que Pedro, ao finalizar, quando ele negou a Jesus, então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor.
como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Diante dos nossos pecados, de que maneira nós estamos nos comportando? Quando a palavra do Senhor nos alerta e nos orienta, de que maneira nós estamos sentindo o peso do pecado que cometemos? Será que estamos chorando como Pedro, amargamente, ou justificando as nossas atitudes? Será se nós estamos reconhecendo que estamos errados diante do Senhor, ou estamos nos desculpando o motivo das nossas atitudes, dos nossos comportamentos? Mas Pedro, naquele momento, ele chorou amargamente. Pedro sentiu em seu coração e ele se frustrou porque ele confiou na sua própria palavra. Ele confiou em si mesmo e ele estava frustrado, ele estava amargurado, ele estava decepcionado consigo mesmo. Ele estava completamente triste, ele estava completamente amargurado em seu coração. Ele estava sentindo o peso das suas atitudes, ele estava sentindo o peso daquilo que ele tinha cometido. Mas nós sabemos que Deus é um Deus de novas oportunidades. Após ali, Jesus foi morto e ele ressuscitou. Mas Pedro continuou amargurado, sofrendo o peso das suas atitudes. E quando nós olhamos agora em João capítulo 21, nós encontramos um reencontro. Quando Pedro já estava querendo voltar às suas atitudes antigas. No capítulo 21, nós encontramos sendo relatado o seguinte: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Aqui está se repetindo uma história parecida com aquela quando Jesus encontrou com Pedro e pediu seu barco emprestado para trazer a mensagem para aquela grande multidão. E após o convidou para segui-lo. Aqui nós encontramos esta mesma cena, muito parecida, claro que é outra, mas parecida com o dia em que Jesus convidou a Pedro. Mas agora Pedro aqui, diferente da anterior, está desanimado. Ele está disposto, ele está disponível para parar, desistir, mas outra vez o Senhor Jesus aparece para Pedro e lhe faz um convite. No verso 4 diz assim: mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Isso foi depois da ressurreição. Mas ao clarear da madrugada, quando o dia estava começando, e quando nós olhamos na Bíblia, o termo clarear da madrugada, no iniciar do dia, geralmente está ligado à esperança. Quando há um recomeço, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Nós encontramos o salmista no Salmo 46, ele exclamando no verso 46, verso 5: Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde até amanhã. A palavra no iniciar do dia faz referência à esperança. Ele chegará na hora certa, no amanhecer do dia, a esperança vai ser renovada.
Quando você pensar que o dia será ruim, o Senhor chegará com o perdão. Quando você pensar que o dia será mais um dia de tristeza em seu coração, no amanhecer do dia, as misericórdias do Senhor serão renovadas em sua vida. Ele chegará ao romper da manhã. Ao romper da manhã é esperança. Ao romper da manhã é oportunidade. Ao romper da manhã é a vitória que o Senhor está trazendo para o seu povo. E foi exatamente isso que aconteceu. Ao clarear da madrugada, Jesus já estava esperando os seus discípulos na praia. Pedro não tinha noção do que estava prestes a acontecer, mas Jesus já estava trazendo novas oportunidades para aquele homem. Perguntou-lhe Jesus: filhos, vocês aí, tendes alguma coisa de comer? Eles disseram: não temos. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Parecido quando Jesus chamou a Pedro para segui-lo. E quando ele chega na praia, ele pergunta para os seus discípulos se eles tinham alguma coisa para comer. Eles falaram que não. Nós não temos nada. Mas Jesus sempre tem. Jesus nunca é pego de surpresa. Ele sempre está pronto. E ele sabe exatamente como resolver qualquer problema. Olha, ele fala para os seus discípulos lançar a rede para o outro lado. Mas quando os discípulos, eles chegam até Jesus, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. E havia também pão. Jesus já tinha providenciado. Jesus já estava com os peixes e os pães prontos para eles se alimentarem. Jesus não é pego de surpresa. E ele já sabia o que estava por vir. Ele já tinha preparado a mesa. Quando nós olhamos na Bíblia, mesa é um lugar de honra. Mesa é um lugar de oportunidade. Mesa é um lugar onde o Senhor prepara para regenerar pessoas. O reino de Deus, a Bíblia relata que o Senhor tem preparado uma mesa para aqueles que permanecerem até o fim. Nós encontramos na Bíblia até parábolas que falam sobre o grande banquete do reino dos céus. Que naquele grande dia o Senhor vai juntamente com a sua igreja e vai servi-la. Aqueles que não pensavam jamais que estariam ali. Aqueles que foram rejeitados pela sociedade sentarão à mesa, porque o Senhor, através da sua misericórdia, os resgatou. Mesa é lugar de honra, mesa é lugar de regeneração, mesa é lugar de graça, mesa é lugar de oportunidade. Nós encontramos, o reino de Deus faz essa referência. Nós encontramos na Bíblia a parábola também do filho pródigo. Quando ele sai, ele vive uma vida completamente profana. E quando ele volta, o seu pai prepara um banquete. Seu pai estava dizendo para ele: não importa o que você fez, você será honrado, porque a graça faz isso com as pessoas. Renova a honra que tinha sido perdida. Mesa é lugar de oportunidade, mesa é lugar de restauração. Quando o filho pródigo ele volta, há um banquete preparado para ele. E nós sabemos muito bem que representa o reino de Deus. Se você está distante da casa do Senhor, há uma mesa esperando você. Uma mesa onde será servida a restauração, o perdão, a misericórdia de Deus para a sua vida. Há um banquete, o reino de Deus, o reino dos céus, prepara um banquete para as pessoas que estão frustradas, aquelas que estão decepcionadas pela vida. Quando você voltar, você será bem tratado, porque o Pai tem um alimento para a sua alma, para o seu coração. Nós encontramos na Bíblia exatamente isso. Quando eles voltaram, havia uma mesa pronta. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor.
Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Ele lembrou do que ele fez, mas ele também lembrou que o Senhor Jesus é cheio de misericórdia, e que se Jesus tinha o avisado, Jesus estava também disposto a lhe perdoar. Ele foi desesperadamente. Quando Jesus chegou naquela praia depois da ressurreição, e quando Pedro foi avisado que era Jesus que estava ali, ele não perdeu tempo. Ele estava com vergonha, mas ele sabia que o amor do Senhor era maior do que qualquer vergonha que ele sentia. Ele sabia que o amor do Senhor era maior do que qualquer constrangimento, porque a graça contradiz o pecado, e a graça sempre será maior do que as suas atitudes errôneas. A graça sempre será maior do que o seu passado pecaminoso. A graça sempre será maior do que as suas atitudes erradas. E ele correu ao encontro de Jesus, porque somente em Jesus nós encontramos o perdão, nós encontramos o recomeço e a oportunidade para as nossas vidas. Não há direção melhor, não há caminho melhor, não há direção maior ou melhor do que em Jesus. Ele correu, ele foi, ele nadou e ele correu ao encontro de Jesus. E quando ele chegou lá, já tinha uma mesa preparada. Jesus estava disposto a restaurar a honra que tinha sido perdida, a dignidade que tinha se desfalecido. Jesus já estava disposto a levantar aquele homem outra vez. E Jesus disse para os seus discípulos: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. A presença do Senhor é diferente. Eles sabiam que a paz, e somente Jesus sabia servir muito bem, porque Jesus tinha servido antes da sua morte, e o tempo que Jesus passou na terra foi servindo. Eles sabiam que era Jesus que estava ali. Eles não ousavam perguntar, porque as atitudes de Jesus estavam claras demais. E Jesus, chamando Pedro para uma conversa naquele dia, ele perguntou: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhes disse: apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes Jesus perguntou para Pedro, e por 3 vezes Pedro negou a Jesus. Não importa a quantidade de vezes, a quantidade que Pedro negou a Jesus, a mesma quantidade o Senhor estava disposto a levantá-lo. Pedro tinha negado por 3 vezes, e por 3 vezes Jesus perguntou a Pedro se ele o amava. E pela terceira vez Pedro disse: Senhor, tu sabes de tudo. Mesmo que eu não falasse, o Senhor saberia. Sabe por quê? Porque das outras vezes que eu pensei saber alguma coisa, eu me enganei. O Senhor sabe se eu estou falando a verdade. Tu sabes de tudo. Porque o Senhor me avisou dias atrás que eu iria negá-lo. E o Senhor acertou, e eu te disse que não iria. Tu sabes de tudo, Senhor, quando eu falei que estava disposto a ser preso e a morrer.
O Senhor disse que eu te negaria por 3 vezes. E o Senhor sabia exatamente por que eu fez isso. O Senhor sabe de tudo. E eu não ousaria mentir diante de ti, porque o Senhor sabe de tudo. Tu sabes de todas as coisas, Senhor, e tu sabes que eu te amo. Eu neguei o teu nome, Senhor, mas eu te amo, porque somente em ti eu encontrei a vida eterna. Somente em ti eu encontrei palavra, eu encontrei vida, eu encontrei restauração. Eu acredito na tua palavra, Senhor, e em ti, ó Pai. Agora eu sei que não posso confiar mais em mim. Eu preciso confiar somente no Senhor. Aqui está a transformação de Pedro. Mais do que uma admiração, o Senhor quer transformação. Porque a admiração, muitas das vezes nós iremos abandonar a fé. Mas com a transformação, iremos permanecer apesar das circunstâncias. Pedro foi impactado pela graça do Senhor. E a promessa ainda estava de pé. Apacenta as minhas ovelhas. Antes de Pedro negar a Jesus, Jesus falou: olha, Pedro, quando você se converter, consola os seus irmãos. Porque outras pessoas também, você irá encontrá-las frustradas e desanimadas. Mas você irá dizer para elas que você também foi perdoado. E não importa quantas vezes, se você está disposto a mudar e se há verdadeiro arrependimento em sua vida, o Senhor também vai perdoar os seus pecados. Console as pessoas, mostre para elas o que eu fiz por você. Mostre para elas e pregue a mensagem do reino, que eu quero perdoá-las e eu estou disposto a dar novas oportunidades. Eu não sei quais foram as frustrações que você enfrentou em sua vida. A palavra do Senhor nos diz nesta noite, quando você encontrar o verdadeiro arrependimento através da palavra, o Espírito Santo de Deus que fará isso em seu coração, console os seus irmãos e faça a obra do Senhor. Assim como Ele te prometeu desde o primeiro dia, a promessa ainda está de pé. E o Senhor está disposto a perdoar. Eu não sei como está a sua vida nessa noite, mas o Senhor sabe exatamente, porque Ele viu tudo que você fez, tudo que você pensou. Nada disso é surpresa para Deus, até porque Ele te avisou sobre isso. Mas Ele está disposto a perdoar e a te levantar outra vez. E aonde você estiver neste momento, coloque o seu coração diante de Deus e entregue para Ele todas as suas frustrações. Corra em direção ao Senhor, apesar dos seus pecados. Vá ao encontro dEle, porque somente Ele tem palavra, tem vida eterna, tem solução, tem perdão, tem honra restaurada. O Senhor está pronto para te abençoar. E nessa noite Ele preparou uma mesa para restaurar a sua honra e a sua dignidade. Fale com o Senhor nesta noite e diga para Ele: Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por todas as coisas. Te agradecemos, ó Pai, pela tua misericórdia. Reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores, ó Pai, e somos tão falhos, que a tua palavra nos alerta e mesmo assim corremos para o pecado. Mas nessa noite, ó Pai, nós reconhecemos que o Senhor sabe de todas as coisas. Que o Senhor sabe, porque o Senhor já viu. O Senhor tem um controle de todas as coisas, ó Pai, e nós reconhecemos que nada somos. Nós reconhecemos que somos pecadores e entregamos as nossas vidas em tuas mãos. Pai, abençoa cada vida, cada crente, cada pessoa que está assistindo nessa noite. Que essa vida, ó Pai, seja regenerada. Que essa vida seja transformada pela tua palavra. E que ela possa recomeçar, glorificando ao teu santo nome todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus.